Boa noite. A população de idosos está aumentando no mundo todo. As pessoas estão vivendo mais. No entanto, nem sempre estão vivendo melhor. Por isso, o aumento da expectativa de vida já começa a exigir de sociedades e governos novas ações para enfrentar o envelhecimento. Mas o nosso entrevistado desta noite acha que envelhecer não é um problema, é uma conquista. Que ficar mais velho é bom, ruim é morrer cedo. O Roda Viva conversa essa noite com o médico carioca Alexandre Kalash, chefe do Programa de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial de Saúde. Doutor em Saúde Pública pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, Alexandre Kalash trabalha há quase 30 anos na Europa, sempre ligado a questões da terceira idade. Desde 95, no comando do Programa de Envelhecimento da OMS, ele tem percorrido o mundo com a sua mensagem de envelhecimento ativo e de políticas públicas para melhorar a vida social e a saúde dos idosos. Para entrevistar o médico Alexandre Kalash, nós convidamos o Dr. Cosi Oribe, presidente da Academia Brasileira de Anti-Envelhecimento, Danilo Miranda, diretor regional do SESC no estado de São Paulo, Lena Castelon, subeditora de Medicina e Bem-Estar da revista Isto É, Luciane Craveiro, publisher da revista Vive, Mônica Teixeira, editora especial de Ciência e Tecnologia da TV Cultura, Caizô Beltrão, professor pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, Júlio Abransix, médico e redator da Folha de São Paulo. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional pela rede pública de televisão para todo o Brasil. E como o programa desta noite está sendo gravado, ele não permite a participação dos telespectadores. De todo modo, você pode, eu pediria inclusive que mande as suas críticas e sugestões para o nosso endereço na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Envelhecer é bom mesmo? Envelhecer é ótimo. Só pense na alternativa e só tem uma, morrer cedo. Agora, para envelhecer bem, a gente tem que investir nesse processo de envelhecimento. A gente quem? Todo mundo. E, aliás, começa desde muito cedo, né? A gente já nasce e começa o processo de envelhecimento. Então, para garantir que a gente possa chegar bem na terceira idade, é um processo de curso de vida. Eu pediria até que, nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo fechassem os olhos e imaginassem o que elas estariam fazendo na noite em que completariam 85 anos. Feche o olho. E pense o que você estaria fazendo naquela noite especial de 85. Dormindo. Paulo vai estar dormindo, mas eu garanto que a maioria, porque eu já fiz isso muitas vezes com grandes audiências de leigos, de profissionais, etc., e que a maioria pensou como você. Você estará ativo, festejando, celebrando com a família. E é exatamente o que a gente quer, envelhecer, chegar aos 85 e além, mas numa boa, participando da sociedade, não estando excluído. E para isso é que a saúde é tão importante. É um valor universal. Todo mundo quer envelhecer, envelhecer bem, e a saúde vem primeiro. Japonês, brasileiro, do Nepal, da Botsuana, todo mundo quer envelhecer. Essa é a grande conquista, como se disse na apresentação. É um fato sem precedentes. Até hoje, na história da humanidade, a humanidade buscou essa fonte da juventude. E agora que a gente está chegando aí, que envelhecer já não é a norma, já não é a exceção, é a norma, que já não é só para a elite, em que a maioria está envelhecendo, chegando aos 85, nós chegamos hoje aqui com a nossa esperança de vida no Brasil em praticamente 72 anos. Quando eu nasci, em 1945, eu acabei de fazer 60 anos, eu nasci num prédio em Copacabana que era uma maternidade, chamada Arnaldo de Moraes. Sabe o que é hoje? Um hospital geriátrico. Então, no meu tempo de vida, o que era uma facilidade de saúde, como tinha muito nascimento, muito bebê nascendo, era maternidade. Hoje, essa geração, da minha para trás, que continua por lá, está envelhecendo e o que a gente precisa é exatamente um hospital geriátrico. E por que o senhor escolheu essa idade, 85? Foi abstrata, poderia ter sido um pouco mais ou um pouco menos, mas eu acho que para todo mundo, 85, a gente já envelheceu. O resto é meio debatido. Por exemplo, as nossas estatísticas são, em geral, 60, 65, que é meio baixo.
mas que há 100 anos atrás, quando o Bismarck inventou o seguro social, não era, porque a esperança de vida, mesmo nos países mais envelhecidos, não chegava nem aí. Então, na verdade, 85 para mim é uma ideia que eu tenho, uma construção mental de 85, vai ver porque minha mãe já passou dos 85, então eu acho que ela já está idosa. Mas ela não acha. A definição da ONU... Existe uma discussão na sociedade em torno da imagem do velho, né? Existe uma negação, né? Não só da morte, como também da velhice. É uma discussão antiga. A nossa sociedade é toda voltada assim para um imediatismo, para um aproveitamento, digamos, das coisas, um usufruto imediato de tudo, onde o jovem é o que predomina na imagem, na mídia, no esforço, digamos, da sociedade toda para valorizar, etc, etc. Então, com relação a isso, acho importante, talvez, e eu vejo a sua defesa assim, dessa questão muito bem colocada, o que fazer de fato na sociedade de modo a valorizar o idoso, valorizar a pessoa velha, que tenha, digamos, assumido já uma postura, um caminho, mas que tem suas limitações naturais decorrentes do próprio enfraquecimento físico, enfim, da capacidade, inclusive, de poder realizar as atividades. Então, a grande questão é como é que se vê isso hoje no mundo? Como a sociedade está enfrentando essa situação de ter pessoas idosas, cada vez em maior quantidade, a população idosa vai crescer cada vez mais, graças a todo o desenvolvimento científico, tecnológico, etc. E, por outro lado, uma certa desvalorização cultural que aparece diante desse fato. Danilo, isso vai se corrigir. Eu não digo que vai totalmente desaparecer. O preconceito em relação ao envelhecimento é uma batalha que nós temos que enfrentar daqui para frente, mas isso vai se corrigir aos poucos à medida em que uma geração muito especial, que é a geração que nos Estados Unidos e na Europa se chama do Baby Boom, que são exatamente aqueles ativistas dos anos 60 que revolucionaram a forma como a gente vê hoje a adolescência, a juventude, a revolução sexual. Eles foram sempre muito mais engajados politicamente e são muito numerosos nos países que, na verdade, formam a opinião pública. Daqui a poucas semanas, no dia 1º de janeiro, o primeiro baby boomer, a primeira criança que nasceu em 1946, que é quando a gente começa a contar essa geração tão especial, completa 60 anos. E a partir daí, virá essa massa de pessoas que vão, como a gente com frequência diz, elas vão envelhecer gritando, elas não vão estar acomodadas, elas vão exigir direitos, elas vão colocar pressão. E por serem numericamente importantes, e nos países que forçam as mudanças sociais, sobretudo a Europa... É o ponto, né, Alexandre? Quer dizer, trata-se de algo que vem dos países hegemônicos, essa posição. Quer dizer, se nós considerarmos o mundo como um todo, onde você tem grande parte da população fora desse circuito dos baby boomers, África, Ásia, América Latina, etc., a situação muda um pouquinho, não? Muda, mas de qualquer forma, eu como participei do movimento estudantil de 1968, estava bem consciente de que o que aconteceu no Brasil era também um reflexo e uma resposta ao que estava acontecendo lá fora. Então a gente vai se influenciar também. No Brasil, o debate é muito mais complexo. Ele é complexo porque como garantir que essa massa de pessoas pobres, que são as crianças doentes de ontem, que são os adultos desempregados de hoje, como é que essa massa de pessoas poderá chegar bem à velhice se em grandes números essas pessoas estão excluídas, não estão participando, quando tem um rendimento precário, não tem acesso, quando tem acesso aos serviços de saúde, os serviços de saúde que a gente tanto critica. Então, a problemática, evidentemente, para a população dos países em desenvolvimento é imensamente maior, mas a construção social do envelhecimento vai mudar nos próximos 20 anos em função exatamente desse baby boomer envelhecer. O que a gente tem como grande desafio é que os países desenvolvidos primeiro enriqueceram e depois envelheceram. Os países como o nosso estão envelhecendo antes de serem ricos. Isso nunca aconteceu. Na história da humanidade,
Os países que até hoje envelheceram, eles envelheceram porque eram ricos. E hoje o Brasil, a China, a Tailândia, a Malásia, etc., países em desenvolvimento e países ainda mais pobres que nós, estão envelhecendo muito mais rápido do que uma França, os Estados Unidos ou o Japão, numa fração de tempo. Por exemplo, a França levou 115 anos para dobrar de 7% para 14% da proporção de idosos. Nós vamos ter esse mesmo dobrar em praticamente uma geração, em 20 anos. É a mesma coisa que vários países da Ásia, vários países companheiros nossos de pobreza, de subdesenvolvimento. E como fazer que essas sociedades que ainda não estão enriquecidas, não têm as condições para as soluções encontradas no norte da Europa, ou nos Estados Unidos ou no Japão, e de repente a gente, numa fração do tempo, em uma geração em vez de 6, a gente envelhece, e envelhece num contexto social muito diferente. Urbanização, participação da mulher na força de trabalho, muitas vezes não por opção, mas porque tem que ajudar financeiramente a família. E evidentemente que quanto menos mulheres disponíveis, a mulher sempre é que está lá quebrando galho e resolvendo os problemas da sociedade. Então, quanto menos mulheres disponíveis para tratar dos idosos, que estão cada vez mais numerosos, mais complica toda essa situação. E só tem uma solução, é nós debatermos muito de como chegar a esse envelhecimento bom para todos, e não para a elite, porque essa resolve. O senhor disse que a idade ideal do idoso seria 85 anos, mas a definição da OMS é a partir dos 60, 65 anos de idade já um idoso. Atualmente, as moças com 30 anos são uma criança. E a antiga balzaquiana é a mulher de hoje, com 60 anos. A sociedade aceita esse tipo de idoso? Qual tipo de idoso? Acima de 60 anos. 60 anos hoje, o senhor é o exemplo de um sexagenário que trabalha. Eu já nem sei se isso foi elogio ou ataque. Mas eu acho que 60 anos é um patamar. É um patamar que não cabe muito a mim, porque eu tive acesso a informações, eu tenho privilégios que a maioria da população não tem. Então, eu estou envelhecendo dentro de um processo que eu acho bom. Mas os 60 anos para a população universal, estamos falando em termos globais, eu estou falando da mulher que teve 8 filhos, 10, subnutrida. Estou falando do trabalhador que trabalha 11, 12 horas por dia, que enfrenta uma condução péssima e que chega em casa com toda a problemática social. Isso é o que caracteriza a imensa maioria da população idosa do mundo. Não à exceção daqueles que estão envelhecendo bem nos países mais desenvolvidos ou da nossa elite, que está envelhecendo super bem, com acesso a todo tipo de serviço, de informação, etc. Então, os 60 anos, que é a definição das Nações Unidas, ele não cabe a uma plateia, a um grupo como esse, mas ele cabe para a África, para a maioria da Ásia, para nós na América Latina. Os 60 anos é uma definição de que é importante ter esse marco. Às vezes as estatísticas são 65 anos. E quando eu falei dos 85, é porque aí eu acho que já não há disputa. A pessoa de 85 anos é hoje uma pessoa que, ou no norte ou no sul, nos desenvolvidos ou nos menos desenvolvidos, é uma pessoa que já envelheceu. Coisa. Kalash, dentro dessa visão aí do baby boomer, nós ouvimos sempre essas informações, mais ou menos em que eles basearam para construir uma vida mais saudável. E eles têm sido uma referência, por exemplo, na Academia Americana de Medicina Anti-Envelhecimento. Então, você poderia estar discutindo conosco quais são os critérios ou mudança de estilo de vida que eles adotaram e, conforme a maneira de modo de vivendi deles, nós podemos estar pensando aqui no Brasil. A construção, ela parte, em primeiro lugar, da formação das pessoas. Uma massa de indivíduos que teve acesso à educação, à informação. São pessoas bem informadas, são pessoas
integradas às suas sociedades. Depois da guerra, houve uma explosão de oportunidades e isso fez com que essa geração, por ser muito numérica e por ter acesso à informação de uma forma sem precedentes, chegasse a essa revolução toda que a gente observou e continua observando. Então, por isso que eu digo que é um grupo especial, uma geração especial, sobretudo nesses países que tem um impacto muito grande na formação. Então, basicamente é um problema mais cultural, de difusão cultural, de informação. Mas se a gente pessoal? Ele começa no pessoal e acaba por acumular o pessoal, mais e mais e mais indivíduos, você tem um coletivo que é importante. Não há dúvida de que os determinantes mais importantes, numa visão mais global, para o envelhecimento saudável e para a saúde em geral, são os determinantes sociais. A gente sabe hoje que, por exemplo, as taxas de mortalidade nos países mais ricos em que essas pesquisas já foram feitas, depois que a gente ajusta os dados para fumo, para exercício físico, para dieta, para isso e aquilo, tudo que é fator de risco para essas doenças crônicas, e acho que a gente vai depois poder debater mais sobre isso. Mesmo depois de ter ajustado os dados para tudo isso, a gente continua com um excesso de mortalidade para as camadas mais pobres. São fatores de estresse, são fatores de exclusão, são fatores de cidadania que influenciam a nossa saúde, até eu diria o nosso sistema imunológico, fazendo com que essas pessoas desfavorecidas, mesmo que se comportem super bem com aqueles estilos de vida todos que a gente sabe são bons, elas acabam ainda com uma mortalidade mais alta do que os nossos advogados, médicos, políticos e dirigentes. Então tem um fator social que é muito importante. Você falou de outra coisa que eu gostaria até, talvez, um pouco polemizando, e você falou de anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento, eu só tenho uma solução para não envelhecer. Anti-envelhecimento, contra o envelhecimento, é matar, morrer cedo. Nós falamos muito em envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, mas a palavra ou esse rótulo anti-envelhecimento, na OMS a gente não escuta. Exato, mas só para poder explicar ao amigo colega Kalash, quando o americano, há 12 anos, escreveram ou instituíram o anti-envelhecimento, a finalidade foi exatamente a poder compreender as tecnologias atuais e aplicar no ato 1 da Organização Mundial de Saúde, ou seja, da prevenção e agora na prevenção das doenças crônicas. Entende? Então, esse é o objetivo principal do anti-envelhecimento. Talvez o nome, essa coisa, afasta ou assusta as pessoas, mas foi com o interesse... Como? Pode mudar para foi com esse interesse de chamar realmente a atenção. Aqui é um nome, um rótulo que eu diria infeliz, negativo, né? porque dá essa ideia de que é anti-envelhecimento e atrás dessa indústria do anti-envelhecimento, infelizmente vieram também charlatões, vieram umas teorias não científicas, não baseadas em evidência científica, não baseadas em pesquisa, e as coisas que a gente ouve falar em prol desse anti-envelhecimento, não estou em absoluto colocando que seria a sua posição, mas há muito charlatanismo com muito lucro por detrás, porque as pessoas, como já se disse aqui, não querem envelhecer. Então fazem aquela revolução nas suas vidas, pagando caro aos que prestam esses serviços do anti-envelhecimento. Eu acho que chamar de envelhecimento saudável, ativo, bem-sucedido, positivo. O anti é sempre contrário, mas no nosso caso é o sinônimo. E nós retomamos a entrevista com a pergunta da doutora Shirley Campos. Nós somos da Academia Brasileira de Medicina Anti-Envelhecimento e como nossa academia se pauta pelos dois itens principais, o ato 1 e o ato 2 da Organização Mundial de Saúde, a primeira pergunta minha para o senhor é, o ato 1, que coloca todas as disciplinas que podem colaborar para a manutenção da saúde,
tem sido realizado no Brasil, ou qual o trabalho que tem sido realizado pela Organização Mundial de Saúde no Brasil. O ato número 2, que depende estritamente do ato médico, nós sabemos que há um trabalho bastante grande da saúde pública e dos órgãos governamentais. Mas como a Organização Mundial de Saúde tem visto este trabalho governamental e onde a gente ainda pode colaborar para melhorar a prevenção individual de saúde? Nós tivemos um ato inédito. O novo ministro da Saúde decretou que o envelhecimento é uma prioridade da sua administração. O ministro Saraiva o decretou agora em setembro e desde então nós estamos acompanhando e assessorando, fazendo com que essas políticas em relação ao envelhecimento saudável possam se tornar uma realidade, não para aqueles que têm acesso, de novo eu digo, para a elite você não precisa do ato governamental, você precisa do incentivo governamental para facilitar que a opção saudável seja a opção mais fácil. O que muitas vezes não é. Não adianta saber que é bom comer brócolis se a gente não tem dinheiro no bolso para comer o tal do brócolis. E é importante que as pessoas que possam realmente fazer atividade física encontrem no meio ambiente onde mora, não o meio ambiente de São Paulo, em que você sai para fazer o seu jogging na rua e é atropelado, passam toda a poluição que você vai respirar e acaba sendo contraprodutivo aquilo que você está fazendo. Então, para isso, é preciso que você necessite de um esforço que é certamente do governo, mas que passa por uma parceria, e eu sempre repito isso. O envelhecer, o sinônimo melhor, ou a palavra que melhor combina com o envelhecimento é solidariedade. É a solidariedade entre o rico e o pobre, é a solidariedade entre o privado e o público, é a solidariedade entre o jovem e o idoso. E enquanto a gente não aceitar esse desafio e esperar que seja o governo que vai decidir, que vai determinar como nós iremos viver, não adianta. A gente é que tem que fazer o esforço no final do dia para que esse desafio do envelhecimento saudável seja realmente uma opção pessoal, mais alicerçada, né, bem sustentada por toda a iniciativa privada, pública, pelo governo, que facilite essas escolhas. O senhor disse no primeiro bloco que o envelhecimento, vamos dizer assim, a quantidade de velhos nos países menos desenvolvidos aumentou muito mais rapidamente do que aconteceu nos países ricos. O que é que houve na demografia mundial que fez isso acontecer, se justamente o senhor está dizendo que uma condição de vida pior leva a uma morte mais prematura? Ainda que seja mais prematura, ela não é tão prematura como ela foi antes. Por exemplo, quando eu nasci, a esperança de vida era 43 anos. Aumentou praticamente 30 anos o meu tempo de vida. Se a gente for um pouco para trás, do início do século passado para o início do século agora, 21, nesses 100 anos, nós ganhamos muito mais anos de vida do que toda a história da humanidade até então. Mas não teria acontecido uma seleção natural? Não é por seleção natural, não. O que aconteceu foi que as pessoas passaram a sobreviver das causas de mortalidade infantil, como, por exemplo, ninguém morre hoje praticamente de poliomielite no Brasil. Você não morre mais de varíola. Quer dizer, você são as não morre conquistas mais... da saúde pública, vamos dizer. Por um lado. Por outro lado, você tem armas potentes que não existiam antes, até a minha geração. Eu sou da primeira geração, bebê, que conheceu a penicilina. Antibiótico não existia antes. Então, as armas que existiam antes para combater essa mortalidade precoce, antes, digamos, da Segunda Guerra Mundial, não havia praticamente ciência. Era mais a presença do médico de família que chegava, escutava, etc., mas ele não tinha muito como atuar. É muito interessante. Deixa eu fazer uma coisa bem rápida. Assistir filmes antigos de 50 anos atrás, quando ele se passa no hospital, você olha o quarto do hospital, não tem nada, tem uma cama e a pessoa deitada na cama, um médico, uma enfermeira entra e tal. E aí hoje você vê, sei lá, os filmes de medicina tem uma parafernália. Alta tecnologia. Pois é. Mas essa alta tecnologia, ela não é tanto para prevenir e para tratar das doenças que matam rápido, que são as doenças infecciosas, sobretudo na infância do jovem.
Essas doenças, elas têm um desfecho assim dramático, ou mata ou cura em questão de dias. Depois que você chega à idade adulta, você vai ter o risco maior de câncer, de doenças cardiovasculares, de diabetes, a obesidade, etc. Toda essa problemática que entra forte, depois que você entra na idade adulta, aí é que o desafio é muito maior. Porque você não tem as armas mágicas que você tinha para poder combater a mortalidade infantil. Então, você tem necessidade de investimentos em doenças crônicas, de cuidados crônicos. E o que acontece com a maioria dos sistemas de saúde, não só do Brasil? Nós ainda estamos lidando com diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, como se fossem diarreia infantil ou um problema infeccioso respiratório. Como se fosse um problema agudo, senhor. Como se fossem problemas agudos. Então, essa é o grande salto que a gente ainda não deu. Nós ainda estamos muito precários em relação à atenção primária, fazer com que todos os médicos, enfermeiras, assistentes, etc., em termos de centros de saúde, possam lidar melhor com a problemática de doenças crônicas, que são as problemáticas do adulto, incluindo entre os adultos, naturalmente, a população mais idosa. A partir de que idade deve-se iniciar esse tipo de profilaxia, esse tipo de levar ao conhecimento da possibilidade de gerenciamento do envelhecimento? A partir da idade que está minha neta, que tem 2 anos. Tem que começar de cedo. Não, porque 2 anos nós temos puericultura, não é? E puericultura vai até o final da adolescência. Então, a partir daí, o ser humano é praticamente jogado a esmo, não é? Não tem nada que faça as pessoas acompanharem ou se interessarem por um processo desse tipo de prevenção. Mas eu estou colocando que o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, ele começa na infância. Porque é na infância, ao longo da infância, da adolescência, que os hábitos saudáveis são adquiridos, que a alimentação que essa criança tem aos 2, aos 5, aos 8 anos, vai ser muito importante na determinação ou não de risco de doenças que vão acontecer muito mais tarde, até antes de nascer. Há pesquisas hoje, a hipótese de Barker, que mostra que a criança de baixo peso, quando ainda no desenvolvimento fetal, em função de uma subnutrição da mãe, por exemplo, uma massa grande de indianos, que a mãe recebeu uma nutrição baixa e que essas crianças ainda na fase embrionária tinham um meio ambiente ali dentro do útero não adequado e que nasceram com baixo peso. São essas as crianças que mais tarde, na adolescência, na idade adulta jovem, aos 20, 30 anos, quando submetidas a uma nutrição excessiva de calorias, de gorduras, de açúcar, etc., essas crianças têm um risco muito maior de virem a sofrer de hipertensão, de obesidade, de diabetes, do que tem os embriões que são bem alimentados desde aquela fase antes de nascerem e que levam a sua vida toda, desde a infância, com uma nutrição mais equilibrada. Lena. Oi, a gente estava falando aqui, o senhor falando de envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, eu fico pensando o que as pessoas entendem por isso. O que é de fato envelhecer de forma ativa? Não é só ficar sem doença, não é? Não. A definição da Organização Mundial da Saúde em relação ao envelhecimento ativo, ela é simples e eu vou pedir mesmo que a gente disseque essa definição. É um processo de optimizar as oportunidades de saúde, participação e segurança à medida em que as pessoas envelhecem para que tenham melhor qualidade de vida. Então, vamos ver. É um processo. Não é uma coisa que se faça assim com instalar no dedo. É ao longo da vida. Mas todo a pessoa esse só processo. percebe na hora, né? Quando está ali batendo na porta. Sim. Quanto mais a gente chega aos famosos 60 anos, mais a gente começa a se interessar. Mas começa realmente desde a infância, adolescência, o adulto jovem. Então, esse processo ao longo do curso de vida, para quê? Para que se tenha saúde, porque a saúde é chave. E através dessa saúde, que você possa participar da sua sociedade, que você não esteja excluído. O risco de você estar excluído, se você tiver baixa saúde ou uma incapacidade, é muito maior do que aquele que está com um pique bom. Falhando isso, a saúde e a participação,
Aí você tem que ter a segurança de que existe algum sistema que vai te proteger. O conjunto disso é para quê? Para que você tenha o mais alto grau possível de qualidade de vida à medida em que você envelhece. À medida em que você envelhece, desde aquele que tem 18, 40 ou 65. Caizô? Você está falando, então, seria viver bem para estar bem quando estiver idoso. Viver bem. E viver bem a idade que você tem, que também é importante. Porque não é só a coisa automatizada, não é só eu vou fazer isso, tem determinadas receitas, a minha alimentação vai ser essa e aquela. É também viver bem no sentido de você continuar tendo projetos, de você continuar engajado, de você continuar tendo a ilusão daqueles projetos que você possa realizar e que te estimulem. Então, esse aspecto também da saúde mental, da saúde psicológica, emocional, isso é que vai dar aquele equilíbrio, porque muitas vezes, e você com certeza você conhece, né? Gente que chega aos 60, 65, faz tudo direitinho, aquela vida limitada, cheia de proibições, não posso aquilo, não posso isso, etc. Estão deprimidas, não estão participando, não estão numa boa. É importante também isso. Se dar, inclusive, prazeres. Não estou dizendo necessariamente de prazeres que sejam pecaminosos ou que não sejam saudáveis, mas prazeres que possam te dar aquela ilusão de que viver é bom, o ruim é morrer. Você falou também numa estrutura na velhice para ajudar Suporte. um suporte, né? Suporte. Isso é Você pensa que fundamental. seria um papel da família ou seria papel do Estado? É fundamentalmente, não só da família, no sentido mais estrito, mas no sentido mais lato, no sentido de que você tenha suas amizades, você tem um capital social e você possa investir nesse capital social. Há pouco tempo eu estava conversando com um grupo de idosos da minha família e uma delas disse assim: eu agora não faço mais amizade com gente da minha idade porque eles acabam morrendo, eu acabo fazendo e investindo em gente muito mais jovem. E tem um sentido muito positivo nisso, é investir para que você continue integrado socialmente e você tenha esse capital social, o maior número possível de pessoas que possam, na hora que você precisar, ou mesmo que você não precise, para te fazer companhia, para poder te estimular. O difícil é viver em solidão, porque é uma morte lenta e que você acaba se isolando e isso, evidentemente, leva à depressão. Luciane. Então, ter projetos é muito bom. Alexandre, Oi. seguinte, nós temos muita convivência com esse público com 60 anos ou mais. Esses 60 anos ou mais já é uma realidade. Basicamente, 91% da população hoje, de 15 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais, estão na faixa dos 60 aos 79 anos. Então, isso já é uma realidade. O que pode ser feito, ou qual a responsabilidade da mídia, de uma maneira geral, para poder levar esse assunto, não só perante aos que têm 60 ou mais, mas como é um processo, também, a educação dos mais jovens vai ser muito importante, porque quando eles tiverem uma determinada idade, eles também vão estar convivendo com uma população muito mais velha. Então, acho que esse processo não pode ser, tanto do governo quanto da mídia de maneira geral, muito lento, porque essa já é uma situação. Uhum. O que a gente está aqui diante é uma revolução demográfica, não é uma transição, é revolucionário. A gente está envelhecendo muito rápido e a gente tem que parar para perceber. O papel da mídia é fundamental. Infelizmente, a mídia no Brasil ainda caracteriza o idoso como uma pessoa que está devagar, que não tem muito o que contribuir, que cria estereótipos, na melhor das hipóteses, é paternalista em relação ao idoso. E nada disso devia estar acontecendo. É inserir, é ter a melhor forma de você combater os preconceitos, e há muitos preconceitos no Brasil, imensos preconceitos que a gente vive negando, e um deles em relação ao envelhecimento, ao velho. O velho é o gagá, é o velho que não tem o que contribuir, o velho é o que está por fora, que não tem muito a dizer, é o último na família a opinar. E a mídia vive realimentando
esses conceitos negativos e esses preconceitos que existem. Que na realidade não são verdadeiros, não é? Não, claro que não. Segundo uma pesquisa que foi feita pela GfK em 2002, 70% desse público, eles têm decisão direta sobre o poder de compra. É um percentual altíssimo. Então, eles dependem pouco de terceiros. E, inclusive, um fato muito positivo que aconteceu no Brasil dos últimos 5, 6 anos para cá, que é a pensão não contributiva, que todo idoso que chega aos 65 anos e que tem imenso impacto nas zonas mais pobres, nos municípios mais pobres, nas zonas mais rurais, e que é exatamente aquela pensão miserável. Pode ser em torno de $100, mas é aquele dinheirinho, a única fonte segura e regular que aquela família recebe. Com isso, aquela família tem acesso a crédito, tem acesso a comprar alimento, o uniforme para a escola, o remédio para a neta. Tudo isso passa a gerar toda a economia daquele município naquela pensão pequena, e você vê como que é uma forma, inclusive, de redistribuir renda, de você empoderar, você dar mais poder àquele idoso, porque ele que está recebendo aquele dinheirinho, e de você passar a integrá-lo na vida da família de uma forma em que ele não fique à periferia. Então, são reformas sociais, estruturais, e nesse ponto o Brasil está na vanguarda. Só há 2 países na nossa faixa de países emergentes em desenvolvimento, como seja que a gente possa chamar, que tem essas pensões não contributivas. É a África do Sul que é o e o Brasil. Rural, né? E nos dois está dando certo. O benefício de prestação continuada previsto naquela lei abreviada LOAS. O Alexandre, exatamente isso que eu queria perceber, esse desafio novo para a sociedade. À medida que cresce a população idosa e há o desenvolvimento tecnológico, isso tende a ser maior ainda, né? A esperança de vida maior ainda, né? Nós temos uma questão grave do ponto de vista da perspectiva de manter, da previdência, como bancar isso, os ativos sobre os inativos. Seria interessante, você fez aí um rápido ensaio dessa discussão, mas seria interessante observar como é que isso está se dando no mundo inteiro, como que esse movimento, digamos assim, se dá no sentido de discutir, aprofundar, e eu sei que é um impasse para o futuro. Não há dúvida que não é bem um impasse, é um imenso desafio, porque impasse dá a ideia de que não tem saída. Não, tudo bem. É um desafio. Agora, esse desafio, ele passa pelo seguinte: nós teremos no ano 2050, que não é daqui a muito tempo, não, 2 bilhões de idosos no mundo. Hoje são em torno de 650 milhões. Bom, do ano 2000, nós éramos 600 milhões de idosos. Para o ano 2050, 2 bilhões, isso significa um crescimento de em torno de 300%. Nos países em desenvolvimento, vai pular de 400 milhões para 1 bilhão e 700 milhões, 450% de aumento. A população como um todo do mundo terá aumentado nesses 50 anos, a partir de 2000, de 6 bilhões para 9 bilhões, que é 50%. Todo mundo fala desse aumento de 50%, mais gente para alimentar, para educar, para etc. Como é que vai ser em relação ao meio ambiente. Mas, na realidade, quando a gente compara esse crescimento de 50% para 450 bilhões, isso é uma revolução imensa. Nós sustentamos, nas Nações Unidas, não só na Organização Mundial da Saúde, que os países podem envelhecer desde que as políticas adequadas estejam lá. Uma política adequada para o Brasil é de você fornecer essa pensão baixa que está tendo um impacto imenso na vida não só dos idosos, mas da família. Mas um país que continua com uma política de elitismo e de privilegiar aqueles poucos que têm acesso a pensões fantásticas, por exemplo, de funcionários públicos, que podem se aposentar aos 45 anos e que, no caso de pessoas de classe média diferenciada, têm uma esperança de vida ainda de 40 anos, e 40 anos recebendo aquela pensão integral que equivale ao seu último salário, essa é a política insustentável e que você acaba culpabilizando o envelhecimento, quando, na verdade,
o que está acontecendo são políticas inadequadas, inaceitáveis, que eu tenho imensa dificuldade na Europa rica de explicar. Olha, no Brasil tem um grupinho, mas é pequenininho, hein? Que tem a sua pensão equivalente ao seu último salário. E como a esperança de vida, por exemplo, de uma mulher aos 45 anos no Brasil é de mais outros 40 anos, se ela vem de uma classe mais diferenciada, ela vai receber 40 anos ou mais com essa pensão fantástica. É isso que é insustentável. Não é o envelhecer que é o problema. O impasse, aí sim, é de você manter esse tipo de política inadequada, elitista, e que só alimenta e recicla aquilo que a gente sempre teve, que é a desigualdade, reciclando e reforçando a desigualdade. Alexandre, há 8 anos, quando eu ainda não trabalhava aqui no Roda Viva, fui para uma outra emissora de televisão fazer uma reportagem sobre saúde em Cuba. E o objetivo da reportagem eram determinados medicamentos que Cuba desenvolvia e que boa parte deles não tinha, na verdade, muita base científica. Mas o que me surpreendeu e que ficou muito evidente lá era o intenso trabalho de, digamos, desenvolvimento de iniciativas físicas para a população mais idosa. Isso eu vi no meio da rua. Quer dizer, passa por Havana, não é uma coisa programada. E há grupos de idosos, em grande quantidade, fazendo exercícios físicos. Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: em que países do mundo esse tipo de iniciativa existe e em que pé estão as coisas no Brasil? Porque eu tenho a impressão que a gente corre o risco aqui de ficar um programa que nós vamos falar uma série de generalidades que são absolutamente pertinentes, mas que não afetam a questão central na minha avaliação, que é justamente políticas públicas voltadas para que essas condições de envelhecimento saudável se processem. O que você observou em Cuba começou em 1983, um grupo de idosos recebendo aquela mensagem todo dia de médico, etc., tem que fazer exercício, não sei o quê. Esse grupo chegou e falou assim: olha, a gente já está cansado de ouvir falar que precisa fazer exercício, mas não sabe o que fazer e a gente tem medo de acabar tendo uma lesão, um traumatismo, etc. Em vez de ficar dando esse conselho, nos dê um instrutor de educação física e aí a gente vai saber o que fazer e eu prometo que a gente vai cumprir. Esse primeiro grupo foi chamado Círculo de Abuelos. E desse Círculo de Abuelos inicial em Havana se alastrou pelo país inteiro. Então, é uma medida que parte de onde? Da pressão do próprio idoso, ele pedindo e sendo facilitado um instrutor que o leve para a praça, para a praia. Cuba, como a maioria do nosso país, é um país em que você pode fazer esse tipo de coisa, numa praça pública, o tempo, o clima, etc., permite. E aí você, a partir do fato de que os idosos estão se congregando toda manhã na praça pública, etc., eles começam a ter outras trocas, se socializam, e aí começam a identificar, eu vi isso em Cuba, pessoas idosas com incapacidades, elas próprias fazendo com que com as suas próprias incapacidades, mas podendo exercer aquele direito de ter atividade física. Tem isso em Copacabana, não tem? Em Copacabana tem, mas o problema do Brasil não é em Copacabana. Sim, pois é. Nós temos aí que buscar que tipo de política de intervenção. Nós temos uma coisa muito boa, por exemplo, em São Paulo. Você tem o Agita São Paulo. O Agita São Paulo consegue mobilizar jovens, sobretudo, para a atividade física. O que a gente precisa é um tipo de política adequada, de intervenção para as coisas importantes. E não adianta perguntar, mas em que países isso está funcionando bem? Porque quando a gente olhar para a Dinamarca, para o Canadá e para o Japão, e lá está indo bem, não adianta, porque aqueles modelos não têm relevância para nós. Nós temos que olhar para as costas ricas, para as Cubas, para os Chiles, etc., e a Organização Mundial da Saúde está procurando exatamente fazer isso. É do sul para o sul, quais são os modelos para enfrentar o envelhecimento ativo e busca de políticas que deem certo. Não tem nada por que não dar certo esse tipo de manifestação que você observou em Cuba. Nós temos um excelente estatuto do idoso, perfeito, quase, mas que falta colocar em prática. Sim. E é exatamente o que você chama a atenção, sair do geral
para entrar no específico. Nós temos 2 documentos, um internacional, que é o Plano Internacional de Envelhecimento, de Ação por Envelhecimento, que foi o resultado da Assembleia Mundial do Envelhecimento em Madrid, em 2002. Excelente. Plano Internacional, diretrizes globais. E nós temos no Brasil o Estatuto do Idoso, que também é um documento muito bom, que saiu, inclusive, de grandes discussões participativas com idosos, etc., mas que não está sendo colocado em prática. Você acha que poderia ser ao nível do poder local, que as prefeituras, por exemplo, tomarem iniciativa, porque há outras iniciativas, o SESC aqui em São Paulo, por exemplo, tem um intenso trabalho, reconhecidíssimo, etc., mas o problema o que eu digo é o seguinte, no que toca à grande massa da população, a 99% da população que não tem condições. O SESC tem um trabalho que é modelar. No Brasil, nós temos iniciativas que são extraordinariamente inspiradoras. E a Organização Mundial da Saúde, agora em junho, quando houve no Rio o Congresso Internacional de Gerontologia, que foi um marco importante, a primeira vez que o Congresso Internacional foi no Brasil, o que redundou em que o presidente, a presidência da Associação Internacional de Gerontologia seja hoje aqui no Brasil, é um excelente geriatra de Brasília, o Renato Maia, mas toda a equipe dele agora, nós estamos com a liderança da gerontologia. Então, isso nos dá uma oportunidade imensa, porque é uma coisa importante, envelhecimento está aqui para ficar. O país que lançar essa bandeira e disser nós vamos apostar firmes no envelhecimento e no envelhecimento que dê oportunidade para que o idoso continue sendo um recurso para a família, para a comunidade, para a sociedade. Esse país que apostar nessa certeza demográfica do século XXI vai dar muito ibope daqui para frente. O fato de nós termos a presidência da Associação Internacional, o fato de nós termos um estatuto de idoso muito bom, de, no momento, ter uma atmosfera política interessante do ministro da Saúde dizer que envelhecimento e saúde do homem são prioridades, isso dá oportunidades interessantes para que o Brasil possa realmente despontar e tomar, com excelente saúde pública que nós temos nesse país, de realmente fazer essa aposta no envelhecimento e em políticas pontuais. E a gente não precisa só de política, não. Depois tem que acompanhar se a política deu certo, foi implementada, monitorar, avaliar aquilo que foi feito. Mas dê um exemplo de uma política pontual. Essa, por exemplo, de Cuba, teve um impacto e cobriu 40%. Mas para o Brasil, o que você pensaria? Você diz que o Estatuto do Idoso é quase perfeito. O que no Estatuto do Idoso? Eu vou te dar um exemplo do que a organização lançou, a OMS lançou agora em junho. Como nasci em Copacabana, e Copacabana é um bairro muito interessante, porque tem um perfil demográfico tão envelhecido quanto o da Suécia. Tem 28% da população, e a gente pode depois pegar os dados exatos com o IBGE, mas é super interessante você ver, você anda em Copacabana e tem um monte de velhos, sobretudo de idosos, que estão lá e tal. Por quê? Essa foi a geração que foi para lá nos anos 40, 50, quando o bairro se urbanizou de uma forma importante. E ninguém quer sair de Copacabana, dessa primeira geração que foi morar lá, porque é um bairro bonito, agradável, né? Tem os serviços todos concentrados. Mas Copacabana não é só o luxo da Avenida Atlântica, é um bairro profundo. Ele replica ali as contradições, os contrastes do próprio país. Você vai para os quarteirões do fundo e você vai encontrando a classe média e de repente você sobe a ladeira e está na favela. Então você tem toda aquela comunidade junto ali. E a ideia que a Organização Mundial da Saúde lançou foi de criar a Copacabana Amiga do Idoso. Isso significa o quê? Primeiro você vai escutar o que tem as pessoas idosas de Copacabana, o que elas definem, o que elas almejam, o que elas gostariam que melhorasse, para fazer daquela comunidade já envelhecida um laboratório de ideias que depois a gente possa acompanhar e monitorar, sempre com o idoso empoderado, com o poder de acompanhar e ver se está dando certo ou não. Essa ideia, que seria a partir de Copacabana, e a gente está trabalhando sobre isso, depois poderia ser extrapolada, adaptada para outras comunidades pelo Brasil afora. Então não é ficar só em Copacabana, mas que você possa, com uma
atuação pontual naquela comunidade precisa e ouvindo a opinião daquele idoso que mora e enfrenta os problemas ali, não precisa ser mágico para entender que os idosos já estão dizendo o nosso problema principal em Copacabana é segurança, que você sai, o pivete te dá uma rasteira e aí vem a fratura de cadeira. É um conflito de gerações, né? É o conflito do rico e pobre também. Luciene. Alexandre, vou particularizar um pouco. O Brasil, tirando um pouco da ideia de Cuba, o Brasil hoje tem um número imenso, talvez mais de 10 mil associações da terceira idade. Mas são as associações espontâneas. São pessoas ou de um grupo, ou de um local próximo, ou da igreja, ou de alguma outra congregação. Eles se reúnem para discutir o tema sobre eles mesmos, já que não encontram espaço em outros locais para trocar ideias. Isso tem uma associação, que é a ABCMI, ela tem mais de 200 mil associados. Depois tem outras pequenas. Essas associações possivelmente poderiam ser aproveitadas para poder você ter um caminho de política pública para chegar até esse pessoal. Porque o poder deles de se aglomerarem para discutir os temas de importância para eles é muito importante. Só que não tem ninguém que ouça. Eu queria acrescentar uma coisinha. Temos feito vários congressos aí pelo país afora de idosos, né? Tanto aqui em São Paulo como em outros lugares, para tentar mobilizar essa faixa inteira. São bastante ativos, bastante reivindicativos, com razão, trazem essa questão da previdência, trazem questões do protagonismo do velho, do idoso na sociedade de maneira muito forte, através das mais diversas áreas, inclusive através da cultura. Eu acho que é um dos elementos mais importantes, a gente dá muito espaço também, porque muitas vezes a atividade dessas pessoas se dá muitas vezes aproveitando a experiência. Mas o que eu queria, concordando com a Luciene, é essa questão de que existe uma mobilização intensa no país. Intensa. Se a gente vai observar, de iniciativa própria, não oficial. Às vezes um caso ou outro ligado a prefeituras ou governos, mas em geral é uma coisa de iniciativa própria. Talvez o que faltaria fosse uma espécie de uma ação que pudesse juntar essa mobilização toda com políticas públicas, quer dizer, existe inclusive dentro dos ministérios interesse nessa direção também, mas que até agora ainda não deram essa ligação, esse clique aí, esse momento para poder, a partir daí, ter políticas efetivamente e aproveitar esse grupo que já está totalmente instituído. O Brasil tem uma tradição de não governamentais, de sociedade civil, e isso está, evidentemente, bem caracterizado nesses grupos todos que vocês estão mencionando. O que falta, na minha opinião, é de que esses grupos não estão dialogando e estabelecendo parceria com outros setores. Então, você acaba advogando em causa própria para aquele grupo já de convertidos. E o que precisaria seria aumentar o dia, por exemplo, que a pastoral da criança pudesse analisar a pastoral do idoso, o dia que o Estatuto do Idoso fosse analisado pelo grupo de mulheres, o dia em que as agências não governamentais, que estão bem afinadas com toda a questão de desenvolvimento socioeconômico, começassem a falar sobre envelhecimento, em outras palavras, é colonizar e trazer aquilo que eu nem sei como é que traduz para português, mas é você permear, você realmente filtrar desde cima a questão do envelhecimento para atingir todas as camadas, todos os grupos e todas essas sociedades civis, e não ficar só o idoso conversando e levantando e fazendo ativismo com os idosos, mas para a sociedade como um todo. As atividades deles são muito interessantes. Eles convidam pessoas para falar sobre saúde, eles mesmos tomam a iniciativa de poder se instruírem sobre o processo deles. Não tenho dúvida. E tem uma preocupação muito grande de interligar com outra sociedade, com os jovens. Então, geralmente os idosos carentes hoje se juntam mais com os jovens carentes em processos de intercâmbio na informática, de uma educação complementar. Existem já programas desses que são ligações entre as sociedades civis. Alexandre, nós temos feito uma experiência bastante, eu não quero monopolizar o assunto, mas enfim, bastante intensa no SESC, no sentido de juntar gerações. Isso seja no plano desse que você mencionou, muito intenso aqui em São Paulo, seja no plano mesmo de realizar projetos juntos. Por exemplo,
Uma atividade teatral, uma atividade musical que junta idosos, junta jovens, junta crianças, que é o normal da sociedade, você ter todo mundo junto. E esse projeto Gerações, de trabalhar intergeracionalmente falando, juntando todos com o objetivo de realizar um projeto comum, tem sido muito produtivo, sobretudo no campo cultural. Sobretudo no campo cultural. Eu conheço o trabalho do SESC. Mobilizados não é necessário ter mais ações, não. A gente tem que pensar talvez nos que não estão mobilizados. Mas é aí que eu queria pegar um ponto. Que deve ser a maioria. Perdão, Você tá eu queria falando de um pegar exatamente subgrupo. esse ponto, porque a gente está discutindo que diversas esferas estão debatendo esse tema, etc, etc. Mas acho que, grosso modo, as pessoas não estão sensibilizadas para isso. Será que não é o caso de mobilizar, criar uma campanha nacional que pegue todos esses grupos, todos esses atores? Porque é fato, existem diversos grupos de idosos, existem diversos grupos, entidades, ONGs, etc. Mas, para a população que está lá fora, se você for sair à rua, ninguém vai estar preocupado com isso. Só vão se preocupar se vão estar parecendo mais velhos ou não. Essa que é a realidade. E, de novo, aqui vem o papel da mídia, de que você possa realmente, através da mídia, estimular esse tipo de debate e inserir o idoso, evitando aqueles estereótipos todos. Essa semana, esse mês, agora em dezembro, estará acontecendo em Brasília uma reunião, uma conferência internacional inédita, que é Direitos Humanos e Envelhecimento. É esse tipo de debate que é necessário, de você colocar que o idoso tem direitos humanos que estão sendo negados, que estão sendo desprezados. Existe uma questão imensa agora, aflorando, não só no Brasil, que é a questão do abuso, do maltrato. Inclusive, não só o maltrato no sentido físico. Quando a gente fala de abuso, muitas vezes a gente pensa logo no soco no olho. Não, é o abuso verbal, financeiro, a exploração. Tudo isso que está acontecendo dentro desse nosso universo, da nossa sociedade, e que precisa ser estancado. Agora, como é que a mulher conseguiu, há 30 anos atrás, chamar atenção para a questão da violência doméstica, violência contra a mulher, e também da criança, do abuso, do maltrato da criança? Através de pesquisa. Você não consegue ter impacto, a não ser que você tenha dados de confiança. Por isso que o trabalho, por exemplo, do IBGE, de soltar dados que a gente possa ter confiança, são fundamentais. Por isso que todo esse processo que a gente está discutindo aqui, ele tem que ser junto a um desenvolvimento do setor acadêmico, do pesquisador no Brasil, perceber que o envelhecimento é a nossa realidade que vai se acelerar. E aí, através dos números, você vai chegar à conclusão que, por exemplo, o abuso não é só uma história esporádica e excepcional, mas uma realidade que afeta provavelmente em torno de 10% da população idosa brasileira. O que é muita gente sendo abusada, maltratada e desprezada, negligenciada. Na pesquisa, na entrevista que você fez com a Lena, você mencionou essa parte da coerção da família em cima do valor da aposentadoria. Você podia falar um pouco mais sobre isso? E aconteceu agora acontece há algum tempo, que os bancos fazem empréstimos, você também mencionou isso, para idosos. E deduz isso do valor da aposentadoria. Pois é. E alguns bancos já fazem propagandas até, onde aparece um velhinho falando: puxa, eu gostaria tanto de poder ajudar a minha filha. Agora eu sei como fazer. Aí vai lá, pede um empréstimo, compra o computador. Você cria exatamente esse risco também. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o idoso passa a ser um recurso especial, porque tem aquela fonte de renda, às vezes é uma fonte de renda importante, a gente falou da pensão não contributiva, mas também você tem uma parcela da população brasileira idosa que tem recursos, que tem patrimônio. E o que acontece, por exemplo, de pessoas idosas que são forçadas a assinar documentos, de passar as suas propriedades, de serem abusados no sentido financeiro, o que está acontecendo cada vez mais, só que é muito difícil de documentar. E sabe por quê? A dificuldade é que o idoso que está sendo maltratado, que está sendo abusado pela família, e que depende dessa família, sobretudo aquele que é incapacitado, que tem um problema de deficiência, que precisa de alguém que o cuide, ele é o último a dizer, a apontar que eu estou sendo maltratado pela minha filha, ou pelo meu genro, ou pelo meu neto.
É um tabu, é um estigma. E ele tem medo de, denunciando, ele perder aquele que, na verdade, o está cuidando. Mas você falou, só queria relativizar uma coisinha, em cima do valor esse do benefício mínimo. Um salário mínimo é muita coisa para o Brasil. Um terço da população que trabalha ganha menos que isso. Então, ter um idoso que ganha um salário mínimo é uma fonte grande. Importante. E por isso que ele está sendo um recurso precioso que ninguém quer que aquele velhinho morra, porque ali, se morrer, vai perder. Galinha nos ovos. Em relação a esses problemas com os idosos, há algum programa de formação do cuidador do idoso? Isso é um imenso problema, porque as pessoas que precisam de cuidados vão ser cuidadas por quem? Né? Não vamos falar em cuidador, não. Vamos falar e dar nome aos bois. É a cuidadora. É a mulher que está dentro de casa, muitas vezes é uma mulher que trabalha e que, de repente, tem aquela pessoa com um problema, não de dias, mas ela também semanas, pode precisar de orientação, né? E essa pessoa que muitas vezes tem ela própria problemas de saúde e que precisa ela própria ser cuidada. E que, de repente, essa mulher que cuidou primeiro dos filhos, depois cuidou dos pais, e agora, porque as brasileiras têm o mau hábito de se casarem com homens mais velhos, e acabam, né, cuidando desses idosos, que são seus maridos, os esposos, e que depois ficam sós, muitas vezes empobrecidas. Então, a problemática é muito da feminina, é a feminização do envelhecimento. Essa mulher que não tem informação, que não foi formada e que não está tendo o suporte da atenção primária à saúde, de alguém que a informe, como é que a gente troca, como é que a gente muda a posição da cama, como é que a gente vai levantar esse paciente que é obeso e que eu estou com dor nas costas, como é que a gente dá banho, coisas básicas, como é que a gente vai adaptar essa casa agora que a gente tem uma pessoa que teve um derrame e que está andando com dificuldade, né? E às vezes soluções muito fáceis, de baixa tecnologia, podem transformar a qualidade de vida para o idoso que precisa do cuidado e para a cuidadora que está prestando aquele cuidado. E a gente tem que realmente dar mérito para esses milhões de cuidadores, milhões de mulheres, muito pouco. Se existe alguma coisa, muito pouco. A gente ainda está esperando que a mulher venha resolver a problemática e o desafio do desenvolvimento através da sua própria inventividade. E não pode. A gente teria, sim, que fazer campanhas importantes para sensibilizar, dar o mérito e o crédito a essas pessoas e até compensação financeira que seria cabido para que essas mulheres possam continuar com um acréscimo, com um pouco de incentivo financeiro. Se existe para as mulheres que estão cuidando das crianças, por que não, agora em que a gente está envelhecendo tão rápido, não tivesse algum tipo de recompensação financeira para essa contribuição fenomenalmente importante e que, inclusive, seria a causa própria. A cada vez que a gente impede a institucionalização do idoso, que custa muito caro, a gente está, na verdade, economizando. Manter o idoso dentro de casa é uma economia para o Estado ou para o seguro de saúde. E é melhor também para ele. E é melhor para a pessoa idosa, porque ninguém quer acabar institucionalizado. Mas para isso a gente precisa de políticas adequadas para fazer face a isso. Eu gostaria que você, nesse momento, olhando para o Brasil, no seu momento político e econômico de desenvolvimento, identificasse as prioridades no sentido de nos estruturarmos para dar qualidade de vida a essa massa de idosos que o Brasil terá em futuro próximo. E comentasse particularmente o desenvolvimento que nós estamos observando hoje na CAPES de redefinição das áreas de conhecimento e com a possível inclusão da geriatria e gerontologia e no CNPq de definição de uma linha de financiamento específica para essa área. Gostaria que você comentasse como isso se encaixa num elenco de prioridades. Luiz Roberto Ramos. Campos. Eu li errado, desculpa. Que é um excelente recurso humano que nós temos no Brasil, na área de saúde pública, e é exatamente o primeiro comentário que eu teria a fazer. Nós precisamos desenvolver a capacitação de profissionais que estejam bem preparados para fazer face a esse envelhecimento em todas as linhas.
Evidentemente que eu começo pela área de saúde pública, porque não adianta ter muito geriatra, porque por mais geriatra que a gente tenha, a gente não vai conseguir dar atendimento especializado, geriátrico, aos milhões de idosos que a gente vai ter no país e que vão crescer a 32 milhões nos próximos 20 anos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa voltar a Cuba e olhar como que está a estrutura da atenção primária à saúde, que em Cuba funciona, em que você pode criticar qualquer outro aspecto da ilha, mas você não pode criticar esse aspecto da cobertura e da atenção primária. E a atenção primária significa o quê? Que você tenha o básico para todos e que esteja toda aquela população coberta pelo médico, pela unidade de atenção primária, em que você tem uma enfermeira que conhece a população, conhece a problemática, muitas vezes conhece a família e a acompanha ao longo dos anos. Essa atenção primária, esse trabalhador, o médico de família, a enfermeira comunitária, precisa de um treinamento geriátrico de uma forma importante. E o que está acontecendo no Brasil é que o estudante de medicina ou de nutrição, de enfermagem, etc., entra na faculdade hoje e sai 5, 6 anos depois sem receber um mínimo de conhecimento adequado sobre o desafio do envelhecimento. Isso vale para arquitetura, para engenharia, mas, sobretudo, na área de saúde é fundamental. Como é que você pode formar hoje um médico que vai ter uma atividade profissional de mais 40 anos, tem 25 quando forma, mais 40, 65, é mais ou menos o tempo de atividade profissional, ou seja, quando o Brasil vai sofrer esse envelhecimento tão rápido, sem conhecer e sem receber a informação. Então, mas ainda são educação sempre, básica. Em muitos casos, saem especialistas de décima qualidade da coisa mais específica possível, porque é aquela que dá dinheiro. E, às vezes, procurando fugir porque não quer lidar com o idoso. Aí eu tenho um recado para os nossos futuros colegas. Não adianta, você pode ir para ortopedia, neurologia, cardiologia ou cirurgia, que você vai acabar lidando com o idoso. Porque à medida em que a população idosa, e por ser o idoso quem mais utiliza o serviço de saúde, a problemática e o desafio do envelhecimento passa e significa que você vai ter que tratar idoso, menos que você se refugie em pediatria ou obstetrícia. O resto, não tem jeito. Segunda coisa que o Luiz Ramos falou, e que é fundamental, é que a gente, para poder fazer pesquisa de qualidade, precisa de recurso. Não é só querer fazer porque eu acho que é legal. Então, os programas do CNPq e da CAPES, que até hoje não tinham definido gerontologia como uma área de prioridade, o terão que fazer obrigatoriamente. Não o fazendo é uma irresponsabilidade social para o futuro do país. E diga-se de passagem que o futuro do país, quando a gente está falando de envelhecimento, somos nós mesmos. Então, na verdade, a gente está advogando em causa própria. Doutor, no bloco anterior, você falou de direitos humanos e envelhecimento. Tem um problema no Brasil, que é pertinente a isso que a gente está falando e que não foi tocado ainda, que é o seguinte: o homem de mais de 45 anos não tem direito ao trabalho em quantidades industriais de pessoas. É um dos grupos talvez mais vulneráveis para o desemprego. As mulheres de uma outra maneira. Você fala no envelhecimento saudável, no envelhecimento ativo. Como é que isso será possível num mundo em que o emprego migrou muito, mudou muito de característica, e num país com uma, vamos dizer assim, uma qualidade de estado de bem-estar social muito precária? Como é que a gente pode falar, então, em envelhecimento saudável, em envelhecimento ativo, se as pessoas não têm o direito a trabalhar? Mônica, deixa eu voltar àquela definição do envelhecimento ativo. Saúde para participação e, faltando isso, a segurança de que algum sistema vai cobrir as necessidades. Não adianta que a gente vai ter que cair nesses 3 vértices fundamentais. Ora, se você tem 45 anos, perdeu o emprego, vai ficar muito mais difícil você voltar a ser empregado, você precisa da saúde como bem fundamental para que você possa continuar ativo, nem que seja para continuar fazendo biscate e conseguir no setor informal aquilo que você não conseguiu com um emprego decente.
É lamentável, nós estamos ainda num país com imensas desigualdades sociais. Você falou da questão do homem. O homem, aos 45 anos, não perde só no Brasil o emprego. Quando ele perde a saúde, ele também está mal. Porque o sistema de saúde do Brasil, e aliás da grande maioria dos países, ignora o homem. Você disse que o Saraiva Felipe está pensando numa saúde do homem, não é isso? Como uma das prioridades. E isso é importante porque homem, nós recebemos o seguinte recado dos sistemas de saúde. Nós estamos interessados em vocês enquanto vocês são criancinhas. Quando chega na puberdade, aquele negócio de hormônio, testosterona, ideias esdrúxulas na cabeça, etc., a gente não sabe como lidar, o médico manda. Então passa o resto da idade adulta ignorado pelo sistema de saúde. Não é como uma mulher que tem que fazer pré-natal, que tem que fazer saúde reprodutiva, etc., e está sempre em contato. O homem, quando volta ao sistema de saúde, é já aos 60 anos, quando aquilo que era prevenível já não está sendo prevenido, não foi, e aquilo que poderia ser melhor manuseado, como hipertensão, diabetes, já descompensou e já complicou. Então, esse homem precisa mais do que ninguém manter e preservar a saúde. E isso vai depender desse esforço e essas parcerias coletivas em que entra o público, a sociedade civil, o setor privado, porque, na verdade, esses homens e as mulheres, evidentemente, mas eu estou focalizando por causa do exemplo que você deu, é o recurso fundamental de produtividade para o país poder crescer. O país parece que não acha, que não precisa dessas pessoas, porque... Não, dispensa porque o Brasil, mão de obra é barata e a vida é barata. Então dispensa e despreza. Para finalizar, Alexandre, nosso tempo está acabando, eu fico pensando o seguinte, alguém que assistiu o programa inteiro e ficará difícil ser otimista como você foi no início, quando disse que envelhecer é bom. Eu pergunto, que parte, né, e a resposta tem que ser curta, eu sei que daria um programa inteiro, que parte dessa premissa está na mão das pessoas individualmente? Quer dizer, o que é que eu posso fazer para que o meu envelhecimento seja bom ou para quem está me ouvindo em casa? A parte fundamental ainda continua sendo no sentido pessoal. Se você tiver acesso à informação, use essa informação para que você tenha uma dieta melhor, para que você possa exercitar, ter atividade física. Isso não significa comprar equipagem e ir para uma sala de ginástica, não. Você pode caminhar, que é o melhor exercício físico para o idoso. Quem estiver já caminhando, que corra. Quem corra, que passe a exercer mais. E à medida em que a gente vai aumentando a atividade física, você vai tendo ganhos importantes para a saúde. A dieta, exercício físico e, naturalmente, o problema do tabaco, que ainda é importante no Brasil, e evitar o excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Se você controla esses 4 fatores de risco para a maioria das doenças crônicas, das doenças não transmissíveis, você já está fazendo muito. Mas eu volto de novo àquilo que a gente falou no início. Além disso, é preciso mais. É preciso você imaginar com alguma imaginação. De você ser mais adaptado, mais flexível, de você ter mais jogo de cintura, de você, aquilo que a gente falou da importância do jovem com o idoso, de você se comunicar melhor com o jovem. Então, tem muita coisa que está na mão da pessoa para que ela possa envelhecer bem, apesar dessas dificuldades todas que a gente já falou. Muito obrigado, Alexandre Kalash, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda. Estou bem.